Olá, gente, aqui é a Sofia e juntamente com o Vitor e o William nós vamos falar um pouco sobre o texto A Pirâmide Invertida, Historiografia Africana feita por africanos, de Carlos Lopes. Eu sou o William de Jesus Santos e sou estudante do 5º semestre do curso de História. Sou o Vitor Barbosa e sou estudante do 3º semestre do curso de História. O autor é um economista e sociólogo de Guiné-Bissau. Possui doutorado em História pela Universidade de Paris e é especialista em desenvolvimento e planejamento estratégico. Iniciou a carreira na Organização das Nações Unidas em 1988 como economista, é autor de vários livros e já lecionou em universidades de Portugal, Suíça e Brasil. De 2012 a 2016 foi secretário executivo da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África. Além disso, a Universidade de Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro, atribuiu-lhe o doutoramento honoris causa em Ciências Sociais. Entre vários outros reconhecimentos, ele também foi eleito como membro da Academia de Ciências de Lisboa. Carlos Lopes vai iniciar comentando o fato da historiografia do continente africano ter sido dominada por uma interpretação simplista e reducionista diante da complexidade que ela realmente oferece. No decorrer do texto, ele vai fazer uma apresentação crítica dos argumentos avançados pelos momentos de interpretação da história da África, a partir do viés de que, desde sempre, o africanismo estabeleceu os parâmetros dos seus motivos e objetivos e, fazendo isso, acabou confundindo-se com um discurso africano sobre o passado através de ideologias de alteridade como a negritude, personalidade negra, filosofia africana, etc., todas com uma influência determinante no evoluir da historiografia africana. Bom, continuando, irei tratar agora sobre a inferioridade africana. Carlos Lopes, nesse momento, começa a tratar um pouco sobre a questão da história da África, onde, por muito tempo, ele cita que foi conhecida no Oriente através do paradigma de Hegel, onde este paradigma demonstra que não existia nenhum fato histórico antes da colonização europeia no continente. Ou seja, esse paradigma associa que a presença europeia foi fundamental e sua dominação colonial para que existisse uma história africana, o que mostra, claramente que é uma história inventada e forjada no último quarto do século XIX. Ao mesmo tempo, ele também cita sobre a marginalidade que existe sobre o continente e também a inserção da economia mundo, criada o termo por Brodel. Por mais que Carlos Lopes também cite que essas interpretações acabam sendo ultrapassadas, no imaginário ocidental, ainda presente hoje em dia, a África continua sendo vista por clichês. Clichês estes que não demonstram nem um pouco sobre a origem verdadeira e a visão histórica da África. O autor, ao longo desse momento, vai convencendo o leitor a mostrar que o desconhecimento da história do continente está presente em qualquer significativa amostragem literária, ou seja, muito da história que é falada da África fora do continente africano não é verdadeira. Mesmo com trabalhos de historiadores como Fernand Brodel, que tentam mostrar uma nova dinâmica de interpretação histórica do continente através de uma presença do valor do trabalho e da riqueza africana, continua-se a imperar a marginalização da contribuição africana, ou seja, sendo excluído ainda hoje da história verdadeira que os segue. Ao mesmo tempo, Carlos Lopes também cita como esse termo inferioridade africana surgiu, onde ele teve que retornar lá para 1452, onde ele acha bulas papais que mostram que a Igreja Católica, na época, dava direito aos reis de Portugal a escravizar de forma eterna pessoas, ou povos, no caso, maometanos, pagãos e povos pretos em geral. A partir dessa noção, surge então a ideia de uma intervenção divina pela Igreja Católica, de que a terra que não fosse cristianizada, ou seja, que não pertencia aos cristãos, era a terra de ninguém e deveria ser conquistada e seu povo catequizado. Além disso, Carlos Lopes também começa a mostrar que vários conhecimentos científicos, políticos, artísticos e culturais floresceram na África. Ou seja, porém, com a dominação europeia, eles foram desqualificados ou até mesmo apropriados pela própria Europa, dizendo que
Isso era tudo uma farsa, ou seja, esse mesmo método de se apropriar da cultura de outros povos pode ser muito bem relacionados à cultura árabe, oriental. Todos estes sofrem um tipo de discriminação por parte da dominação colonial. Nesse mesmo sentido, a historiografia também luta para reivindicar esses atos de saber por parte dos africanos, porém é fortemente esmagada pela cultura europeia. Esta inferioridade africana mostra também que foi fortificada e criada pela estrutura da colonização no século XIX, com a suposta dominação física, humana e espiritual. Esse terceiro é muito importante, segundo Carlos Lopes, porque surge daí os primeiros ecos sobre a reivindicação da igualdade intelectual dos africanos, principalmente em relação aos seus mentores, que no caso eram europeus. Seguindo por essa mesma lógica, o autor também cita como a estrutura colonial construiu dicotomias dentro da sociedade africana. A questão do oral versus escrito, o tradicional versus o moderno, a administração versus a administração africana. Esse tipo de dualismo acabou sendo presente na interpretação sobre a sociedade africana. E a historiografia tem problemas para tentar interpretar essa interpretação, esses dualismos. Carlos Lopes fala que esse simbolismo de inferioridade mostra muito bem a necessidade de civilizar o africano, modelando que aquele é ultrapassado, que é o errado, mostrando que a civilização europeia é a superior. Ao mesmo tempo em que o uso da força física também acaba de impor o superior ao inferior, mas também não somente na questão da cultura, religião, mas principalmente no plano da área da aparência física. No decorrer, já perto do final, ele também demonstra que essa corrente da inferioridade continua a dominar uma boa parte da historiografia sobre a África, por não africanos. Ou seja, para o autor é necessário de forma unânime desmitificar a africanidade e mostrar que a África é sim um continente rico de cultura, rico de conhecimento e assim demonstrar que existe sim uma carga mítica presente na região e que a África tem sim sua história e merece sim ser valorizada. A superioridade africana. Como dito no tópico anterior, a África também tem uma história. E o autor inicia o texto ressaltando isso e nomeando essa atuação como o balançar do pêndulo da história. Ele explica que essa tendência vem da geração de Kizerbo, a corrente da pirâmide invertida, que busca sobrevalorizar, segundo o próprio autor, o argumento citado anteriormente de que a África também tem uma história. A História da África Negra, de Kizerbo, publicada pelo Ratier nos anos 70, apresentava-se como uma primeira tentativa individual africana de escrever sobre toda a história da África subsaariana. Porém, esse trabalho não agradou os ditos tradicionalistas, afinal existia uma proposta, no trabalho de Kizerbo, de pensar um novo futuro para a alteridade continental. E essa corrente adotou esse pensar o amanhã em história, segundo o autor, como uma heresia, promovendo assim heróis continentais e a reivindicação do Egito, que foi historicamente embranquecido. E tratava-se basicamente de escrever essa história longe do binômio colonizador versus colonizado, uma história africana pré-colonial, indo ao embate de que a África não tinha história antes desse processo. Perceba o termo da pirâmide invertida como uma analogia direta ao símbolo da superioridade africana em relação ao Egito e como uma metáfora que inverte a estrutura do poder epistemológico. E esses historiadores, com o patrocínio da Unesco, construíram uma história geral da África, denominada pelo autor como uma verdadeira história do continente, objetiva, honesta, rigorosa, antidogmática e, sobretudo, com uma visão endógena. É natural o questionamento dos tradicionalistas, pois isso representa, estruturalmente, uma perca de poder epistêmico. E o privilegiado, quando se vê nessa posição, busca invalidar o outro chamando-o de identitário, por exemplo. E acho interessante como o autor ressalta a produção da história da África como honesta, objetiva, antidogmática e rigorosa. Digo isso pois os grupos marginalizados na produção do conhecimento precisam de muito mais rigor científico na produção desse conhecimento do que a hegemonia pactualmente identitária.
E esse processo representa o pêndulo da história ajustando-se mais uma vez. Historicidades complexas face a historiografias ideologizadas. Nesse tópico, o autor fala sobre como o produto historiográfico não está isento das ideologias da época. Dito que um grande exemplo disso é a constituição da hegemonia europeia e a sua suposta superioridade em relação aos outros povos. Isso é uma ideologia. A história é um instrumento de constituição existencial da referência. Mesmo que não possamos nos basear no passado para buscar soluções futuras, pois os contextos são diferentes, nós podemos perceber que as coisas mudam e que nós também somos agentes dessa mudança. Portanto, podemos pensar historicamente buscando desenvolver uma consciência histórica do processo, pois as crises de orientação sempre vão existir. Para finalizar, o autor menciona o historiador Elikem Mbokolo, onde ele comenta que os historiadores africanos evitam os debates e estão agindo como se houvesse um consenso sobre as técnicas e os métodos, sobre os objetos que são relevantes e sobre os ângulos de abordagem. Por esse viés, o Carlos Lopes ele finaliza evidenciando a importância de quebrar as barreiras e as tradições impostas pelas línguas oficiais.